Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. E o episódio de hoje está muito interessante porque a gente vai falar sobre criação ou teste, de acordo com a forma como você enxerga melhor, de como você se posiciona, como você cria novos produtos jurídicos aí no seu escritório, né? Produtos jurídicos, vamos entender, simplificar aqui, áreas do direito, nichos, causas, apostas que você está vendo no mercado, coisas que estão surgindo, demandas, né? E que você teria aquele interesse de atuar, mas fica com aquele medo de, puxa, mas e meus clientes atuais? E o meu reconhecimento como advogado trabalhista, como advogado tributário, como advogado, sei lá, de família, tanto faz a sua área de atuação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que você cria isso, desenvolve isso, sem desvincular a sua imagem que você vem trabalhando há algum tempo, né? Ou testando sem correr o risco de ter ali uma área de atuação como principal, aquela que é a mais forte, que mais gera dinheiro para o seu escritório, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso que é bem bacana e, obviamente, a gente vai falar depois sobre o comportamento do cliente quando ele está buscando um advogado em uma determinada área. Então a gente vai trazer algumas histórias aqui, alguns exemplos práticos que a gente tem visto de áreas que você certamente nem imagina, nem passou pela tua cabeça e tem advogado ganhando dinheiro em coisas muito nichadas. Então a intenção é gerar um pouco de reflexão, aí, um pouco de insights para você trazer e começar a olhar para essas oportunidades de uma outra forma, certo? Então para discutir esse assunto hoje eu trouxe aqui dois especialistas. Trouxe o Vitão, que é o nosso head de vendas aqui da TreeMind, e ali, que é a nossa head do marketing. Então, eles estão super acostumados e familiarizados e conhecem várias histórias. Sejam bem-vindos aí, meus garotinhos. Boa, valeu. Legal, galera, vamos entrar direto no que interessa. Eu vou começar dando um contexto aqui nessa primeira parte para a gente falar de criação de produtos jurídicos. Quando a gente fala produtos jurídicos, acho que o advogado já está mais familiarizado. Os que nos acompanham aqui, o advogado um pouco mais, já está mais no mercado. Mas é basicamente um serviço que você está dando um foco ali, certo? Então, a gente vai chamar de produto jurídico para ficar mais lógico aqui, baseado naquilo que a maioria acaba falando. O que é o ponto mais importante que eu separei aqui para a gente ir fazendo esse bate-bola e contextualizar o advogado? Não é nenhuma novidade que todo guru de marketing jurídico, né, não só de marketing jurídico, mas da advocacia, fala da importância de você ser um especialista, certo? Então, não é uma novidade para ninguém, tem que ser especialista, ok. Só que aí surge aquela dúvida, né? Mas como é que eu vou me posicionar como especialista se eu já estou, sei lá, no trabalhista há 5 anos? Eu tenho uma galera de clientes, tenho uma galera de publicação, mudo meu Instagram na hora, o que eu faço? Fica aquela confusão do seu... Como é que chama isso no marketing? A gente chama disso do seu perfil, da sua persona, né? Da forma, colocando em termos simples, da forma como as pessoas te enxergam, certo? Eu uma vez abri um parênteses rápido aqui, eu vi um dos gurus, assim, mas era uma fase legal. Esse cara, eu gosto particularmente, ele falava assim: pergunte aos seus familiares, né, quando lembram da advocacia, de alguma área, enfim, de alguma causa, quando perguntam de você, do que eles lembram, o que remete. Né? É isso que é aquilo que é o mais forte. É meio quase um conceito top of mind, assim, de marcas, né? Sabe aquela brincadeira que os caras fazem, tipo, sabão em pó, pum, tem Omo na cabeça, né? Aí você fala, sei lá, sucrilhos, que marca que vem? Carro, aí, um vai falar Ford, Volkswagen, sei lá, Ferrari, Porsche, por que não? Enfim, então cada um lembra alguma coisa. Então isso leva anos para você construir. E aí o advogado fica preocupado, por óbvio, né? Não quero perder isso aqui, eu tenho um monte de processo rodando, ainda paga a minha conta, mas estou de olho em outras causas. Então, como é que eu faço isso? Então, o primeiro passo que eu queria dar um contexto e queria passar a bola para vocês também complementar é assim: entender a diferença de comportamento nosso como consumidor e aí trazer um pouco da nossa expertise fazendo, né, tantas ações de marketing para vários clientes que a gente percebe na prática. Bom, tentando simplificar para você entender. Quando a gente vai lá no Google e procura, né, de alguma forma, então a gente deixa um rastro, né, a pessoa usa a palavra-chave, para a gente é óbvio, então eu vou simplificar, porque, né, para você advogado às vezes não é tão óbvio, você caiu de gaiata e ainda não entendeu esse conceito, a gente deixa lá um rastro no Google, certo? Deixei um rastro no Google. Se eu estou procurando, por exemplo, vou colocar aqui já, dar um pitaco aqui de uma causa que a gente ouviu ontem, inclusive no evento, que pode ser interessante. Se eu estou procurando, por exemplo, um advogado trabalhista, então o meu rastro está ali, advogado trabalhista, estou lá no fundo do funil, que a gente fala, minha intenção está clara, eu, cliente, não como advogado, estou deixando óbvio que eu preciso de um advogado. Perfeito. Se eu preciso de um advogado, eu preciso levar ele para onde? Para dentro de uma página que explique os benefícios de um advogado trabalhista, ou preciso direto, né, mostrar para ele que eu sou um cara especialista, que eu atendo há X anos, que eu sou um cara que tenho capacidade de resolver problemas da advocacia trabalhista XYZ, de A a Z, enfim. Então posso levá-lo para dentro de uma página que mais reforce, que eu não sou um Zé Mané, que eu posso atender ele. Perfeito. Se eu estou num estágio acima de advogado trabalhista, a pergunta e o rastro que você deve pegar é o seguinte, por exemplo, né? Aí daqui a pouco a gente vai trazer alguns dados. Verbas rescisórias. O cara botou lá verbas rescisórias, atraso no pagamento. Legal, então esse cara precisa ser
conquistado, que a gente fala no marketing. Então, se eu botar ele dentro de uma página em que essa página fala simplesmente, né, eu sou um advogado trabalhista, meu currículo é muito bonito, olha meu escritório e tal, a chance de ele entrar e sair, que a gente faz isso, é muito grande. Faz sentido? Então, eu tenho que botar dentro de uma página de verbas decisórias que, leve ele para dentro de um conceito que daqui a pouco a gente vai falar quais são as lógicas dessas páginas, né? Que são as páginas que a gente vê direto aí no Instagram, arrasta para cima, você cai lá, você quase compra, sabe? Aquelas páginas que você está quase comprando, você fala, meu Deus, mas eu não quero comprar isso aqui, mas a página está tão convincente. Como esses caras fazem isso, nós vamos explicar um pouquinho. Isso é marketing, tá? Tem um pouco de ciência nisso. E aí, então eu tenho 2 estágios aqui. O cara que é advogado, bota numa página que ele precisa saber de mim para poder me ligar. E o outro que está perguntando sobre verbas decisórias. Para fazer o paralelo aqui, para passar a bola, o que eu gostaria de traduzir aqui, né, de maneira simplificada? Esta mesma forma de pesquisa se traduz quando eu estou olhando para uma área completamente aleatória. Então, eu vou trazer uma área que a gente viu ontem aqui, né, que o pessoal comentou. Tem alguns advogados focando em páginas de Instagram que foram perdidas. Né? Então, o cara estava lá com a lojinha dele de roupa, legal, né, tinha conquistado milhares de seguidores, ganhando dinheiro, fazendo a coisa acontecer. O Instagram foi lá e, cortou ele. Pergunto para vocês, qual é a forma que esse cara vai procurar no Google? Como recuperar minha conta no Instagram. Boa. Tá aí a migalha que a gente acabou de pegar. Se eu, advogado, fiz uma página mostrando para ele, né, um passo a passo de como isso acontece, como ele pode buscar ajuda, certo? Quanto tempo isso leva, né, o tamanho daquela causa, o que já está tramitando, como é que está acontecendo isso do ponto de vista jurídico, eu boto ele dentro de uma página através dessa migalha que ele trouxe. Porque se a gente pensar o seguinte, né, como é que esse cara procuraria um advogado? O que ele ia colocar? Advogado, sei lá, em São Paulo, advogado, o cara nem sabe, né? Advogado civil, isso aí é uma causa civil? Que enquadramento que a gente vai fazer? É uma causa empresarial? Depende, é CNPJ? Era uma empresa já constituída? Provavelmente sim. Advogado empresarial, para, né, olhar, aquilo gerou um puta impacto no meu negócio? Whatever, né? Dá para a gente apontar isso aqui para várias ramificações do direito. Então, esse é o ponto mais importante. Se eu separo ali, né, como o Vitor bem pontuou aqui, a forma como ele vai pesquisar, eu penso, o que eu preciso entregar lá na hora que ele entrar na minha loja, minha loja digital, meu site, eu preciso criar um contexto para que ele fale, opa, agora, caraca, nem sabia que tinha um cara especialista nesse negócio. Uhum. Detalhe, ele está entrando numa página específica, que você deixou claro que você é um especialista naquilo, mas todas as outras páginas podem continuar iguais. Então, você acabou de abrir uma ramificação, testar uma área específica do direito sem comprometer a sua imagem que você vem, né, construindo há tantos anos. Até o momento em que você define, não, agora eu quero apenas trabalhar com contas desativadas no Instagram porque está bombando aqui meu escritório, posso, né, assumir a minha postura, a minha nova posição na advocacia. Faz sentido isso ou não? Pra caramba. Faz sim. É importante falar também que o advogado ele não vai deixar de ser o especialista, né? Ele vai ter sim a especialidade dele, que ele já trabalhou anos e anos, mas ele pode tentar, né, querer alcançar outros voos. Aí, por exemplo, até acho que trazendo outra área que a gente viu, que é meio que fora assim, da normalidade, é dos gamers, né? Então, a gente sabe que tem muitos gamers que têm a conta bloqueada, por exemplo, no Twitter, né? Que eles soltam um verbo lá, eles fazem live, enfim, soltam o verbo e a conta é bloqueada. E agora, o que fazer, né? Então, por que o advogado não poderia atuar nessa área também? Então, no momento que o advogado, por exemplo, ele trabalha numa área mais específica, seja trabalhista, enfim, ele quer atuar em uma outra coisa, a gente pode começar a falar dessa produtização, que é bem o que você disse, por exemplo, trazer uma página. Então, a gente vai trazer uma página que é muito mais rápido, né? Você consegue encontrar realmente aquelas pessoas que estão procurando e que está um pouco distante daquilo que o advogado já faz, né? Mas é muito mais certeiro, né? Confesso que eu fiquei de cara que gamer ganha dinheiro, né? Tem muito dinheiro para pagar para advogado, não sabia disso, mas enfim. Uma coisa que eu acredito que dá para complementar aqui, é bem interessante isso, porque o trabalho da landing page, né, ou de uma página específica, é às vezes transformar só um mero curioso, né, realmente em alguém que está interessado em contratar agora. Então, você tem esse trabalho de transformar um lead qualificado, né, o que a gente chama de MQL, né, o Marketing Qualified Lead. Então, o trabalho da landing page é justamente trazer um caminho onde eu estou ali para quebrar algumas objeções. No caso de um cara que já não sabe, por exemplo, tem medo de uma audiência trabalhista. Vamos supor que fosse só alguma coisa trabalhista, falando só de verbas decisórias. O cara tem medo porque ele acha que uma audiência trabalhista pode levar ele para cadeia, por exemplo. Então, isso é uma objeção do cara para não contratar o advogado. E aí, às vezes, isso eu posso colocar
lá na minha landing page, né? Numa página específica sobre aquilo. Quando eu estou falando de um site, principalmente, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo transformar isso numa coisa nichada específica. Porque é um site. O site tem esse objetivo de ter várias informações. Agora, quando eu tenho uma página específica, eu tenho uma liberdade absurda para conseguir nichar muito, falar muito sobre aquele negócio específico, né? E aí, com isso, claro, qualificar melhor o cara que vai mandar mensagem para mim depois. Não fica muito genérico, né? Exatamente. Enquanto a gente falava aqui, eu dei uma pesquisadinha aqui só de curiosidade, né? Mas, por exemplo, usando as variações de palavras sobre Instagram bloqueado, que aqui obviamente a gente entra em pessoa física, né? Nós, usuários comuns, mas também um monte de empresa. 140 mil pesquisas mensais. Cara, então provavelmente aqui tem algumas empresas super interessantes procurando e que estão, enfim, de alguma forma eles estão se virando. Olha, acabei de achar, coincidentemente, aqui um escritório, olha só. Vamos pegar ele e abrir aqui. Uma rede social, uma landing page, inclusive, o thomasapp.adv.br. Olha lá, ó. Amaral e Borer, advogados. Então está fazendo um trabalho legal, é lá do Rio Grande do Sul. Olha o cara se posicionando. Conhece os seus direitos nas redes sociais, enfim, primeira medida, colocando exatamente aquilo que a gente está trazendo. Então, para ver como não tem nego bobo, pegou exatamente a palavra-chave, né? Fizemos aqui ao vivo e está lá. E o resto que aparece, só agência. Tudo agência, ó, Reclame Aqui, Canaltech, só, né, outros links do Google para tentar te ajudar. Mas só um escritório, estrategicamente, se posicionando, dizendo, você está com esse problema, certo? Então, acho que isso é bem importante. Então, esse é um ponto legal. O outro é o gamer que você trouxe, né? Gamer com a conta bloqueada, né? Conta bloqueada. Twitter, você fala? Twitter. Twitch, Twitch né? dentro do Twitter. Ok. Como é que escreve Twitch? T-W-E-T. T-W-I-T-C-H. É isso, né? Conta bloqueada Twitch. Cara, vamos ver aqui. Ó. Conta bloqueada Twitch. Conta da Twitch bloqueada. Isso aqui não está aparecendo muita coisa, não. Em termos de volume, não está aparecendo muita coisa, não. Talvez tenha alguma variação. Ao longo aqui do episódio, a gente vai procurando, vou vendo se tem alguma forma diferente de pesquisar para tentar entender. Mas o do Instagram, de fato, já surpreendeu. E já tem um escritório ali, obviamente, esperto. Sempre tem alguém fazendo, né? Do Twitch não está aparecendo muita coisa. Então, bom, dado esse contexto, né, vocês complementaram super bem, o que eu acho que a gente pode tentar traduzir para o escritório, para o advogado que está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da página em si, né? Como se constrói uma página e quão difícil é, né, o cara fazer uma página que de fato reforce a autoridade. Porque daí ele pensa assim, entendi, então tá. Então vou escolher uma área aqui, XYZ, né? Vou trabalhar com conta desativada do Instagram, perfeito. Como é que eu faço essa página? Qual que é o primeiro passo? Os ambos fizeram muito briefing, né, sobre páginas de alta conversão. A gente chama no mundo marketing de CRO, né? Que é um especialista em página de conversão. Então, vou dar só um contexto inicial, vou pedir para vocês trazerem as referências, a gente vai se ajudando aqui para explicar um pouquinho de maneira simplificada. Sabe aquelas páginas que, sei lá, você está no Instagram e de repente eu caí numa dessas esses dias, assim, queria comprar um negócio para barba, para aumentar minha barba, ter uma barba aqui mais completinha e tal. E aí, rolei a tela e caí numa página. Cara, e lá tinha, né, nessa página, então, comentários, depois a gente coloca dentro de uma ordem. Tinha comentários das pessoas que tinham comprado, tinha a tal da promoção, que era, né, válida nas próximas 48 horas e estava com 50% de desconto. Tinha a questão do frete, tinham vários gatilhos, certo? Já ganhou. Porra, então ficou ali, fiquei rodando. Detalhe, eu não estava naquele momento, que é o mais interessante, eu não estava procurando exatamente isso. Surgiu para mim. É tipo ir no mercado sem lista, sabe? Vou procurando, você vai passeando nas prateleiras, você vai encontrar coisa para comprar. Ou vai no shopping sem precisar comprar nada, pior besteira, né? Então você sai de casa e você, o que eu precisava comprar mesmo? Pois é, não precisava comprar nada. E agora, de repente, surgiu uma necessidade, brotou uma necessidade de ter um chinelo a mais, de ter uma meia, de ter uma calça, uma blusinha, né? Então acontece muito isso. Então eu estava navegando, legal, e caí nessa página. Essas páginas são consideradas de alta conversão porque eles usam todos os gatilhos mentais possíveis, né? Então ele usa, enfim, são várias estruturas. Eu vou pedir para vocês começarem apontando o que vocês aprenderam, depois eu vou tentar dar um contexto final para a gente explicar, que é exatamente um pouco daquilo que a gente faz aqui para os nossos clientes, oferece, assim como esse player que a gente acabou de ver aqui, né? Porque é difícil para o advogado fazer sozinho. O que vocês lembram dos principais pontos dentro de uma página que fazem a diferença? Acho que dá para falar também que, assim, só para contextualizar, né, landing page, você entrega a resposta do problema na mão da pessoa, né? Essa é a intenção do advogado. Então, primeiro, já logo de cara, você já tem que deixar muito visível, né, no primeiro momento da página, quando ele abrir, do que a pessoa está falando, qual que é o problema que ele vai resolver,
né? A gente fala muito isso e esquece de você querer encher de informação, né? Ela é uma página muito mais curta, como o Vitão falou ali, não é uma página de site onde você vai colocar seus serviços e tudo que você faz, não. Você vai direto naquela especialidade, né? E, lógico, na sequência, traz um pouco de prova social, né? A gente precisa mostrar que você é uma autoridade também naquilo e quais são ali os seus diferenciais para resolver aquele problema. O que você acha, Vitão? Cara, eu acho que tem bastante desse ponto e também complementar um pouquinho e tentar trazer uma coisa mais fluida, né? Então vamos pensar que esse caso aí do cara que quer recuperar a conta do Instagram. Talvez ele clique na tua landing page e ele ainda não saiba que um advogado pode resolver esse problema. Então o trabalho da landing page vai falar sobre como o advogado vai resolver esse problema para o cara. Então, por exemplo, começa, né? Como a Lia falou ali, o princípio de continuidade. Teve a sua conta do Instagram bloqueada e não está conseguindo recuperar? Sabe como você pode resolver isso judicialmente através de um advogado? E aí eu começo. Tipo assim, geralmente as pessoas... E coloco alguns pontos principais ali, tipo, geralmente quem passa por isso são lojas, quem passa por isso são isso, e isso realmente gera um transtorno, tal. Princípio de continuidade. E aí eu coloco alguma coisinha básica, direta, sobre como o advogado resolve. O que faz é uma petição, o que faz é isso, o que faz é aquilo, e com isso você consegue, eventualmente, na justiça, recuperar a tua conta. Somos advogados especialistas, e daí eu falo um pouquinho sobre, faço o meu jabazão, né, próprio, e aí eu coloco elementos, né, tipo, por exemplo, advogado 5 estrelas. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é um elemento visual, você bota 5 estrelas, né, ninguém sabe que você é 5 estrelas ou não. Mas se você bota o elemento visual ali, o cara fala, advogado 5 estrelas. Você vê as 5 estrelas, você fica tipo, isso aqui é uma boa avaliação. Você pega comentários que às vezes você tem do teu escritório lá no Google Meu Negócio, que não é diretamente falando, esse é o melhor doutor trabalhista, mas falou assim, eu fui atendido pelo escritório XYZ e, fiquei muito satisfeito, resolveram o meu problema e tudo mais. Então, cara, esse é um comentário neutro. Pega esse comentário e bota em várias landing pages que você for fazer de diversos negócios, porque, veja, você como cliente olha isso, né? Quando você vai contratar alguma coisa que é serviço, você vai olhar a avaliação do cara para saber se ele, se tem alguém xingando o cara, se realmente já é um serviço bom ou não. Então, você olha para isso, tem que ter na landing page. Então, alguns dos pontos ali que você vai quebrando algumas das objeções que vão surgindo na cabeça das pessoas. Então, cara, por exemplo, o cara vai pensar, mas quem quer ser advogado? Será que esse cara é bom? Isso é uma coisa, prova social quebra essa objeção. Mas como é que funciona esse negócio? Então eu tenho que dar um contexto rápido de como funciona o trabalho, entregar um pouquinho do ouro. De novo, quebrei a objeção do cara. Então eu vou transformando ele num curioso em realmente um cara que vai virar um lead e vai falar, não, beleza, vou trocar ideia com esse louco aqui só para ver o que ele vai me falar. E aí eu consegui o lead, de fato. Bem legal. E o que é primordial, né? Não esqueçam de colocar um formulário nessa landing page, né? Se você não colocar ali para pedir nome, telefone, enfim, e-mail, o contato da pessoa, realmente você não vai conseguir entrar em contato com essa pessoa. Então, isso é essencial. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai para o ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Sabe o que me lembraram, cara? Eu fui num curso, não sei se era de tráfego e tal, não vou lembrar agora, mas foi muito engraçado. Acho que vale a pena pontuar. E esse cara, nesse curso, ele abordava, ele trazia algumas páginas, e aí, antes de mostrar as páginas, ele fez um desafio. Ele falou assim, eu vou colocar aqui 3 páginas, e quem adivinhar, tá? Pelo inicial da página, o que essa empresa vende, o que ela faz, vai ganhar. Daí ele pegava uma cesta, assim, vai ganhar essa cesta aqui cheia de presente. Tá fácil, né? Legal. Daí ele botou uma primeira página, Aí uma página, assim, eu lembro, né, vagamente, assim, tinha, sei lá, um colchão, uma família e tal, e uma mensagem bonita, assim, na página, né? Daí, puta merda, caramba, velho. Só botou o início, assim, né? E aí, gente? Loja de colchão, não sei o quê. Sabe? Cada um deu um chute, assim, completamente aleatório. Aí o cara, sei lá, era um dentista, sabe? Sei lá, era um troço absurdo. Eles falam, caraca, velho, então, bem que vocês trouxeram. A primeira etapa do site, quando você faz uma landing page assim, tem que estar muito clara, né? Tem que ser o princípio de continuidade que a gente fala. O cara pesquisou maçã, você tem que botar na página logo no começo. Fala, aqui a gente é top, as melhores maçãs, né? Somos nós que produzimos. Deixa claro onde é que ele tá. Beleza, estou no lugar certo. Não dá para botar o cara pesquisando maçã e você botar a foto de tomate logo na entrada do site, entendeu? Então deixa claro, né? Então quando a gente fala de especialista assim, ele quer saber se, estou no lugar certo. Que a gente brinca, a gente fala brincando assim, mas a verdade é que a gente dá muito poucos segundos, nós como consumidores.
Então são 3 segundos, uns falam 3, outros falam 7, tô achando 3 segundos muito pouco, eu acho que eu dou um pouco mais. Então ele entra no site e já vê rapidinho. Cara, nada a ver, a gente não tem muita paciência. Cara, acho que esse cara viajou na maionese, então vazo, saiu fora. Então acho que a primeira chamada, a primeira etapa é fundamental. Uma coisa que a gente faz muito aqui, e que a gente gosta bastante, é pensar que aí ele se conecta já com a segunda etapa do site. Eu gosto bastante que a gente fala do conceito job to be done, assim, sabe? Mas simplificando, porque o nome é bonitinho, que a parte mais importante do conceito são as circunstâncias. Então você pega assim, né? Que essa é o desafio que eu... O desafio não, mas a dinâmica, o exercício que eu acho mais interessante. O cara que está com a conta desativada, né? E aí o advogado já tem um pouco de experiência. E olha que bacana, se eu vou abrir um parênteses. Ah, Guilherme, adorei, não tenho experiência nenhuma. Como é que eu faço para saber quais são as circunstâncias? Não consigo ter imaginação. Faz o seguinte, vai lá no YouTube, bota lá, conta desativada no Instagram, vai aparecer um monte de vídeo, certo? Pega o vídeo que mais teve visualizações e vai nos comentários. Ali está o ouro do negócio. E aí você vai conseguir descobrir várias circunstâncias. Você vai pegar o cara que, puta, eu tinha minha loja, o cara bota no comentário, com 70 mil seguidores, né? O Instagram me baniu aqui, me bloqueou, agora eu não consigo vender mais nada, estou passando uma situação difícil, já faz mais de 30 dias. Separei uma primeira circunstância. Né? Aí vou olhando os comentários. Putz, separei uma segunda circunstância. Isso é um... Por que isso é importante? Porque isso tem emoção. E aí, quando você coloca no site, então, primeiro, você pode transformar isso num puta copy. Né? Imagina assim, tá? Imagina a frustração que você deve estar sentindo pela conta bloqueada, né, da sua empresa no Instagram. Primeiro, já estou dando, de certa forma, uma filtrada, dizendo, cara, opa, empresa, talvez não seja para mim. Já filtrei um camarada aqui, certo? E aí desço e trago essas outras circunstâncias. Tá? Que ações, que tipo, que acontecimentos, que situações que nosso escritório é especialista. E aí você pegou exatamente 12 comentários, ou, abrindo outro parênteses, se você já é um especialista, já pegou vários, você sabe quais são as circunstâncias que levam o cara a entrar em contato com o seu escritório, você já sabe isso. Então você não precisa nem pesquisar, que ótimo, você já é um cara fodido na área. Mas se você não é, olhe comentários. E aí você traz uns 3, 4, que são os principais. A gente fala, pega o Pareto disso, né? Quais são os casos mais comuns, que é exatamente iguais nas outras áreas do direito. E aí você começa pontuando. Então, ele entrou no seu site, primeiro viu que o cara é especialista, que legal, o copy dele chamou a atenção, me conectou emocionalmente. Segundo, o cara é especialista na dor que eu tenho. Como é que ele sabe que eu tenho exatamente essa dor? Então, simples assim, o cara consegue te conectar. Então, esses primeiros 2 blocos, eles são fundamentais para você criar uma conexão. Falar, opa, que massa, parece que eu estou acolhido. Sabe quando você está conversando com aquele amigo e ele passou pelo mesmo problema que você? Fala assim, puta, cara, fiquei com Covid, fiquei em casa. Sério, também fiquei, mas como é que foi e tal? E você fica ali, sabe? Então, isso digitalmente, perfeito, se identifica. É exatamente a mesma coisa. Dá trabalho fazer isso? Muito. Você tem que ter paciência, tem que exercitar, tem que manjar um pouquinho de copy. Mas não é impossível, né? Se você souber o caminho, como fazer isso. E depois vem as áreas que vocês citaram, né? Depois disso, qual área que você citou que seria o próximo bloco, assim, vamos colocar? Eu acho que é a prova social, né? De pessoas que já contrataram o teu escritório. Então, beleza, vi que o cara pode resolver o problema. Mas quem é esse cara, né? Tipo assim, ele é bom mesmo? Então, tipo, tenho isso de dúvida. Então, botar um bloquinho ali falando sobre clientes que já vejam nossas avaliações, ou enfim, como as pessoas nos veem na internet hoje. Enfim, alguma coisa nesse, né? Exatamente, depoimentos, essa é a palavra. Você viu que eu citei a questão da barba, né? Então, por exemplo, lá nesse contexto, o cara entra, daí vem lá, olha, o Jorge, não tinha nada, a barbinha dele era rala, daí você está se conectando, né? Se sentia mal, a autoestima dele estava abalada, porque ele não tinha uma barba legal, os amigos todos tinham, me conectando com ele, sabe? Então, puta, legal. Aí vem já embaixo o depoimento, fala, agora olha o Jorge. Depois de 45 dias, olha a barba dele, né? Se sentindo mais bonito e tal. Então, a gente está destrinchando aqui um pouco da estratégia que existe por trás para que você possa aplicar. Então, de uma maneira muito simplificada. Primeiro, me conecto. E, cara, tem um ponto importante nessa questão da conexão, assim, eu já estudei bastante sobre isso. Na dúvida, sempre pela dor. O ser humano se conecta mais pela dor do que pelo prazer. O prazer, eu acho que você também vai se conectar mais no depoimento, numa forma de depoimento. Porque se você trouxer... A gente é muito desconfiado da conexão pelo prazer, entendeu? Prazer no sentido do benefício direto. Então, o benefício ele tem que ficar entre linhas. E aí, entre linhas, é a prova social. Certo? Então, é tipo assim, estou comprando um livro na Amazon. Se a Amazon falar que aquele livro é muito bom, você fala, tá, mas é meio suspeito você dizer que é. Ela vai falar. Né? Agora, se outras pessoas falam que é bom, fala, agora sim, tá confiando. Né? Então, às vezes, você não precisa ficar falando do benefício. A gente quer sempre falar, não, olha, meu escritório resolve isso aqui, o meu serviço é isso aqui. Às vezes, você nem precisa entrar tanto nisso. Porque você já se conectou o suficiente, ele já entendeu. A mensagem que o cérebro dele capta é, que massa, me parece que eu tô, sabe, me senti aqui conectado, dá vontade de falar um pouquinho mais sobre aquele assunto, quero desabafar, certo? E aí eu estabeleço uma conexão. Então, acho que vem esse ponto do depoimento e talvez não tenha uma lógica, tá? Não tenha uma regra, não vou colocar como um talvez, porque a gente sempre coloca como um padrão, a gente esclarece quais são os serviços.
Então, uma regrinha que eu gosto de seguir, assim, que eu recomendo bastante, é assim, né? Não sei exatamente quais são os serviços, porque é uma área nova, né? O que eu posso fazer, ou a lógica de um processo. Geralmente a gente faz o quê? A gente pesquisa alguns escritórios que já fazem aquilo, tenta encontrar um certo padrão. Então, eu não tenho experiência, me colocando como advogado aqui, que olhei para uma área específica. Entro em outros sites, identifico um padrão. Entro em 4 sites que fazem exatamente aquilo ali. E vejo o que eles colocam em termos de serviço. Porque, na prática, alguns desses caras já têm experiência. Então, se ele colocou aquilo como serviço, significa que, opa, aí o outro também colocou. Opa, temos um certo padrão. Então, legal. Então, na dúvida, eu uso esse padrão. Ah, não, já sou um puta especialista. Legal. Então, você coloca a sua forma, né, de entregar aquele serviço, de prestar aquele serviço. Eu gosto daquele hack de você não colocar aquilo como serviço, mas colocar como linha do tempo. Então, a gente viu até essa página aqui, gostei porque ele fala assim, né? O que é o primeiro passo, certo? O que é a primeira coisa que eu devo fazer, né, para colocar dentro de um contexto para que a pessoa sinta que ela está avançando, né? Entrega um pouquinho de informação para ela, o segundo é isso aqui, o terceiro é isso aqui. Aí quando ele faz o primeiro, puta, legal, entendi, fiz aqui o passo a passo. Segundo, cara, agora a gente vai ter que, sei lá, notificar o Facebook, vamos ter que fazer já uma inicial. Como é que a gente faz? Qual que é o processo jurídico? Então ele está sentindo que ele é parte do processo. O advogado talvez um pouco mais, que não consegue entrar nessa... não entra nessa seara, no sentido de explicar um pouquinho para o cliente, ele já quer ir direto falar assim, cara, isso aqui é uma contratação, o honorário é tanto, você vai me contratar para fazer uma defesa, entendeu? E aí nós vamos brigar judicialmente, né? Eu cobro tanto na entrada e tanto, se der boa, no êxito, certo? Então, isso é muito simplificado, o cliente não quer saber, aí ele não participa do negócio. Por que eu estou citando esse ponto? Né? A gente pegou lembra do relatório que a gente trouxe lá da Startse, de um evento que a gente participou recente, e o principal ponto dos clientes, né, era cruzamento lá da análise, percepção dos advogados e percepção dos clientes, era um confronto. Qual que era o principal? Primeiro, acompanhamento processual. Então, para dar acompanhamento processual, o cara tem que entender o passo a passo. E a maioria não faz ideia. Né? Então, ele não sabe se, beleza, contratei você, no outro dia o Instagram já vai ser desbloqueado? Como é que funciona? Não é no outro dia. Quanto tempo, então, leva para ser desbloqueado? Se você traz isso e deixa um pouco mais claro, pelo menos tenta, né, colocar isso de uma forma um pouco mais metodológica, certamente tem mais chance do cara falar, esse cara realmente é o bichão, né? Agora, na continuidade da página, Lia, você citou depois o formulário. Que momento que vem, então, depois do formulário? Vem mais alguma coisa nessa página para mostrar a minha especialidade ou não? Que a gente está esquecendo eventualmente de pontuar? Na verdade, a gente já vem no final ali, que é a última informação para a pessoa realmente já converter, né? Que a gente chama, que é para ela deixar os seus contatos para o advogado conseguir já falar com essa pessoa. Então, como eu falei, né? A gente coloca nome, telefone, e-mail, enfim. Quanto menor a gente conseguir deixar, melhor, né? Porque quanto maior, mais a pessoa vai pensar, é mais informação que eu tenho que colocar aqui e ela não se interessa tanto. Então, você já coloca ali direto para a pessoa realmente, né? Você deixa ali a gente chama de deixar um CTA, que seria um call to action, né? Por exemplo, falar com um especialista, né? Para entrar em contato direto com o advogado e, na sequência, a pessoa já envia ali as informações. Legal. Sabe que a gente falou no começo ali, já foi, né, abordando a questão das páginas em si, e tem um dado aqui muito bacana, que daqui a pouco a gente pode transformar ele também, colocar dentro de um conceito de funil, né? Que a Maria colocou para a gente na pauta, muito bacana. Então, eu vou passar como exemplo aqui, né? Todas as áreas do direito, pegando assim as áreas macro, né? Então, trabalhista, vamos botar aqui empresarial, civil, família, previdenciário, imobiliário, enfim, todas as áreas do jeito que você interpreta aí, porque cada vez surge uma área nova, o pessoal começa a dar nome para uma área aqui que era uma causa e se torna ampla, e aí vamos dando nome para os bois aqui, né? Dentro do trabalhista, olha que interessante esse resultado, só de julho, né? Do mês de 2022, então dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, 224 mil processos. Legal. Daí ela trouxe aqui um dado. Então, a principal causa foi verbas rescisórias. Tivemos 69,9 mil processos, certo? 70 mil. Adicional de horas extras, em segundo lugar, 21 mil. E depois lá, multa de 40% da FGTS, também 21 mil processos. Bacana. Por que eu estou pontuando isso? Se eu estou procurando como advogado trabalhista, né, concorda comigo que eu não faço ideia do que aquele cliente está buscando. Pode ser qualquer uma dessas 3. Ferrou, certo? Então, na minha página tem que estar lá. Na hora que a gente vai falar lá dos serviços ou do que eu falei, o conceito de job to be done, se conectar, se você já sabe que mais de 50% foi de verbas rescisórias, o que você pode colocar no começo da sua página, do seu site? Né? Você vai colocar o quê? Sei lá, assédio moral? Não, entendeu? Você já sabe. A maioria aqui, verbas rescisórias, a tua chance é muito maior. Então, a empresa te demitiu e não te pagou? Olha aí, primeiro ponto de conexão. Caramba, que a cada 10 pessoas, provavelmente 2... Né? Aqui nesse caso, a cada 10, 4
pouquinho mais de 4, quase, mais ou menos isso. Umas 3, 4 pessoas seriam de verbas decisórias. E aí você entra na página do nosso amigo, ele bota outra coisa completamente aleatória, dá um chute, assim, vou botar aqui, sei lá, assédio. Cara, não, né? Sabe, dano moral. Não, bota aquilo que as pessoas estão comprando, aquilo que elas estão contratando. Não sei que você não queira vender isso aqui. Mas lembre-se, ele está procurando como advogado trabalhista. Então, ele é um tiro no escuro, né? É uma interrogação. Aí, por que eu trouxe isso aqui que eu achei muito bacana que a Maria pontua? Agora sim, Guilherme, adoro, meu negócio é verbas decisórias. Saio da palavra advogado trabalhista. Agora eu vou pegar todo mundo que está procurando verbas decisórias e vou botar dentro de uma página agora específica de verbas decisórias. Daí se conecta com tudo aquilo que a gente falou. Então o que acontece? Né? Quais são os efeitos? Foi demitido, a empresa não pagou os seus direitos. Além de ser demitido, ainda ficou sem dinheiro, atrasou aluguel, né? Teve problemas financeiros em razão disso. Aí você começa a entrar com várias formas, certo? Vou lá no YouTube, pesquiso verbas decisórias, vejo os comentários das pessoas, e as pessoas, por ser uma coisa difícil, uma dor, né? Elas comentam muito. Então, passei por essa situação. A pessoa quer desabafar, às vezes, ela vai lá no YouTube. Cara, é uma maravilha ver isso no YouTube. Se você pegar vídeos que tem bastante visualização, você vê cada coisa que você chora. Você fala, caramba, eu nem imaginava esse caso aqui. Estou falando no YouTube como exemplo, para você pegar mais recente, mas advogado esperto, ele vai pegar jurisprudência, ele vai no Brasil, encontra um monte de situações como essa. Né? Então, os números aqui traduzem o seguinte, né? Para a gente concluir a linha de raciocínio. Tem muita oportunidade, muito maior do que apenas esse fundo de funil falando em apenas advogado trabalhista, advogado empresarial, advogado família. Isso é o feijão com arroz. E para você fazer isso, para você colocar isso em prática, a gente sabe, não é tão fácil. Então, aqui, fazendo um jabá rápido, a gente desenvolve exatamente este produto jurídico, que se traduz no final através de uma página bem estruturada, com a foto do advogado e tal, que o cliente, quando entra ali, se identifica, fala, opa, que massa, achei um especialista. Então, aumenta as chances de conversão, a gente fala em números que a gente já puxou, quase 70%, uns 68% a mais, uma página bem trabalhada. Então, muda completamente o jogo do escritório. Certo? Sobre página aqui, sobre o produto jurídico, você acha que eu esqueci alguma coisa aqui de pontuar? A gente falou basicamente sobre tudo? Acho que é só para ficar claro pra galera, né? Tipo, é uma página que é separada do site, né? Tipo, às vezes a gente não consegue imaginar isso visualmente. Então, imagina que tem o teu site lá, advogado.com.br, mas essa página é o advogado.com.br / alguma coisa, / direito trabalhista, / verba rescisória. E aí o cara só acessa isso, ele só consegue cair nessa página através de um caminho que seria, por exemplo, uma campanha do Google. Ele só vai achar essa página pelo anúncio. Se ele entrar no teu site, ele não vai encontrar isso. Aí você cria essa separação se você é um especialista numa área XYZ e está testando um outro produto de uma área nada a ver com aquilo. Aí você faz essa separação, você consegue ser visto como especialista em 2 canais diferentes, como se você separasse os bois, um não vê o outro. Aqui você coloca aquele cabrestinho lá. Muito bom, legal. Bom, então assim, agora fazendo uma virada de chave aqui, a gente já explicou, né, sobre as páginas que geram uma conversão muito mais absurda e que permite ao seu escritório testar vários produtos jurídicos diferentes, várias causas que você está olhando como oportunidades, as novas áreas do direito, tudo aquilo que a gente já está cansado de ouvir aí no dia a dia. Bom, legal, fiz a minha página, está muito bacana, segui todos os conselhos aí que o pessoal da TreeRind me passou. E agora? Comecei a contratar aqui, fiz lá uma campanha de Google Ads, estou fazendo sozinho, eu estou indo no Facebook, no Instagram, estou divulgando, impulsionando e levando as pessoas para a minha página. Como é que acontece, né? Como é que é aquele conceito de funil? Até se puderem contar a história de ontem, que a gente ouviu aqui, é um conceito legal de passar um pouco para o advogado, que não faz ideia. Qual que é o trajeto? Todo cliente que entra, clica e vai falar com o advogado. Quantos clientes dos que entram clicam? Quantos dos que clicam entram e fecham? Como é que é isso na prática? Vamos falar. Então, quando a gente fala de funil, né, a gente traz muito para a realidade também do advogado, mas o funil, basicamente, é o momento do cliente, né, aquela jornada que ele vai ter. Então, quando a gente fala já no começo, o cliente ele não está aquele cliente que a gente fala que não é ainda o nosso cliente, né? Não está quente. Então, às vezes, ele nem sabe que ele precisa de você, advogado. Né? Ele precisa ainda descobrir isso. Então, a gente fala o momento da descoberta, né? Onde ele vai lá, talvez ele tem uma dúvida jurídica, ele digita no Google aquilo e vai ler alguma informação, mas ele realmente não vai querer ainda contratar um advogado, né? Na sequência, ele vai vendo, não, meu problema é esse, então talvez futuramente eu precise de um advogado, né? E como que, em contrapartida, o advogado pode estar trabalhando nisso? É, sim, cada vez mais estando ali com conteúdos, né? Que mostrem a tua autoridade. Então, falando assim, olha,
o advogado pega um tema, vamos supor, verbas rescisórias, e ele tem um conteúdo, por exemplo, no site dele que fale sobre isso, né? Então, no momento que a pessoa estiver procurando sobre aquilo, ela pode encontrar esse conteúdo e identificar, olha, talvez esse advogado aqui seja a solução do meu problema. E, lógico, quando chega mais, quando a gente fala o fundo do funil, é quando realmente aquela pessoa já fala, não, eu quero contratar um advogado, então eu vou entrar em contato. E aí que entra, por exemplo, como a gente falou, da produtização da landing page, né? Que daí já entra na parte de vendas. Boa. Eu acho que o advogado tem que olhar, então, para dentro do escritório dele, né? Se ele pensar nessa lógica do funil, é pensando assim, cara, a minha página, ela vai ser focada para quem? Para o cara que está lá na fase de descoberta ainda? Então, pensando no meu produto, vamos pensar a conta do Instagram. Talvez, porque o cara não sabe que um advogado pode resolver isso. Então, putz, tem que pensar em alguma forma para estruturar pensando no cara que está no momento de descoberta também. E aí, vou traçando isso para, beleza, descobriu que um advogado pode te resolver. Agora ele está na parte onde ele, beleza, como é que funciona o negócio? Quanto tempo leva para sair? Tá lá numa estruturinha da página. E por último, tá, beleza, quero comprar. Tá aqui um botãozinho do contato para você ir lá e mandar uma mensagem. E aí a estrutura do funil é você pensar, né, que isso vai variar, por exemplo, falamos aqui o exemplo da conta do Instagram, mas poderia ser facilmente uma outra área que às vezes o cara já sabe, quero me divorciar, não aguento mais a mulher, quero me separar. Ele já está num outro momento. Então eu tenho que ver que o funil para esse cara vai ser diferente dentro da página. Então é olhar para agora essa lógica da produtização do escritório, é você tentar agora olhar para o cliente, né? Tipo, eu sei como vender isso aqui, mas agora eu tenho que olhar como que o meu cliente compra esse negócio. E aí você pensar como colocar isso na tua página, na tua vitrine ali, né? Para chamar a atenção do cara. Cara, bem legal. Pegando um pouquinho do gancho que vocês trouxeram aqui, assim, tem algumas coisas que ontem, né, a gente ouviu sobre tinha um escritório aqui, né, participando com a gente de um evento de Legal Tax aqui em Curitiba, na sede aqui da TreeMind. E aí tinha um advogado que comentou o seguinte, ele fala, ele trouxe um colega de trabalho, falou, esse cara é o funileiro da minha empresa, né? A gente deu risada, falou, funileiro e tal, o que é o funileiro, né? Então, um cara especialista em analisar números a partir dessas páginas. Então, ele tem diferentes produtos jurídicos, né? E aí ele comentou com a gente, falou, esse cara fica analisando. Até eu vou abrir um parênteses, ele não pediu segredos, que pode contar, depois qualquer coisa ele briga comigo. Mas um dos produtos jurídicos... ele mintou, ele falou, não, dá para divulgar tranquilamente, porque sei que não é fácil de fazer. Uma das áreas, olha a causa que ele está trabalhando com foco e tá fazendo, né, um valor até relativamente expressivo. Ele usou um termo que eu não vou lembrar agora, mas é quando você vai nesses resorts, né? Então, Jurema, Termas de Jurema, Beach Park principalmente, o Campos do Jordão, e aí você compra um plano daqueles, né, de resort, lá esqueci o nome agora, mas você compra aquilo e de repente você, né, naquele momento calor da emoção, né, tua esposa ali ou teu esposo, fala, puta, vamos comprar, amor, que a gente vai vir sempre, esse lugar é maravilhoso, é mágico, né, beleza, e vai embora. E depois você começa a descobrir aquelas coisinhas que tinham ali, sabe? Não, tem que usar só naquele final de semana. Sabe aquele final de semana gelado que ninguém quer ir, assim, sabe? Totalmente contra fluxo. Você fala, não, mas é uma merda isso aqui. Não, porra, não sabia todas essas... Agora eu vou lá cancelar. Aí é que o bicho pega. Daí o contrato, você fala, puta que cagada que eu fiz. Não dá pra cancelar, não gostei, não sei o quê. Advogado especialista nesse tipo de vacation, eles chamam, lembrei aqui, de vacation club, né? Que são esses clubes de férias. Isso tem, cara, nos Estados Unidos, bomba, né? Em um monte de lugares, é uma novidade, né? É uma novidade para ninguém. Por que eu toquei nesse ponto? O que o funileiro faz? Ele vai lá, vai pegar essas pessoas que entraram dentro da página e vai olhar quantas pessoas, aquelas que acessaram, fazer um exemplo simples, 100 pessoas entraram, quantas falaram comigo, né, pelo formulário, que ali é bem pontuou, ou pelo WhatsApp, né, que é um dos principais canais hoje de contato, aquele que a gente mais está familiarizado, a grande maioria gosta de falar por lá. Então, números para trazer um pouquinho de referência, assim, para você ter uma noção se no seu escritório está fazendo sentido. A gente vê o seguinte, quando você está tratando de um cliente que está procurando, sei lá, usando a palavra advogado, você comprou aquela palavra-chave e trouxe, você tende a ter conversão assim, de no mínimo, uma referência boa, 10%, considere 10%, tem que ser bom, senão a tua página está com algum problema. Mas eu, não, em comum, pego páginas nossas aqui que o cara bota advogado trabalhista, entra dentro de uma página boa, né, legal, bem otimizada, e a cada 10 caras que entram, 4, 5 convertem, vão falar com o escritório. Porque, realmente estava funcionando. Então, você vai de 10% a 50%. Lembrando, ali apontou bem, ele está pronto, ele usou a palavrinha advogado, está deixando claro, quero comprar. Certo? Eu fiz uma analogia, vou abrir um parênteses para ficar mais fácil ainda, porque para a gente é algo tão lógico, né? Esses dias falando de tênis, né? Para sair um pouquinho do senso comum aqui, né? Daquilo que a gente fala da advocacia. Se eu sou um cara que não estou pronto para comprar, como é que eu estou procurando um tênis para corrida? Então eu falo assim, qual é o melhor tênis para corrida? Estou lá no topo do funil. Sou o curioso que entra na loja, o cara fala, você quer mais ajuda? Não, estou só dando uma olhadinha. Famosa olhadinha, né? Não, estou dando uma olhadinha aqui, vou vir com mais tempo, aquelas desculpas que a gente sempre dá.
Se eu tô no meio do funil, o cara já olhou e falou, tem um tênis da Reebok aqui, né? Então, qual que é o melhor? Reebok ou Nike não sei das quantas? Aí o cara, começa a pesquisar e entra num blog. Opa, legal, daí conecta porque ele trouxe. Pô, tem um conteúdo aqui, certo? Massa, ponto positivo aqui pro tênis da Reebok, sei lá. E aí o cara, agora eu tô convencido, mano. É esse Reebok que eu preciso. Reebok preto, número 42, modelo XYZ. Aí o cara vai lá, tênis, Reebok, e exatamente o que tá lá, né? As empresas, sei lá, Netshoes e outras tantas, comprando exatamente esse tipo de palavra-chave. Qual que é essa palavra-chave no funil? É o que todo mundo quer. Né? É o que a gente tá comprando. Advogado trabalhista, empresarial, previdenciário, whatever. Certo? Várias formas de a gente comprar de acordo com a tua área de atuação. O que é importante? Esse cara, lógico que ele vai ter uma conversão maior. Só que essa palavra, ela é um mar vermelho. Custa caro, porque todo mundo quer ela. É o tênis da Nike Shox. Sei lá, Nike Shox, nem sei mais se tem Nike Shox. Mas é a palavra cara, tá todo mundo comprando. Então, não nos espanta ver, às vezes, por exemplo, advogado trabalhista, um clique, São Paulo, a gente chega a pagar R$40. Então, se a tua página não for muito foda, essa é a verdade, para converter, você vai jogar dinheiro pelo ralo com força. Né? E aí o cara, mas eu quero trazer mais esse cliente que está procurando advogado trabalhista. Pois é, a gente também gostaria. Mas está todo mundo comprando só essa, e aí, né, lei da oferta e demanda. Quanto mais tem gente querendo comprar, mais o preço vai subindo. Algo que eu contei ontem, abrindo um parênteses aqui, cara, sobre o leilão, que o pessoal falou, nossa, eu não sabia disso. Sim, o Google não revela quanto teu concorrente está pagando, ele te estimula a pagar um pouco mais, ele te dá uma média. Falou, na média estão pagando 40 pila, mas se você pagar 40 e estiverem pagando R$40,10, você já perdeu um leilão. Né? Já ficou para trás. Daí vai lá, o cara fala, então eu tô perdendo aqui, porque você tem essas informações no leilão, informações do leilão. Vou dar 20 centavos a mais. E de repente você passa ele. Daí o teu concorrente fala, Lazarento, filho de uma égua, vou pagar mais 30 centavos. E assim vai. Então, assim, um dia saiu de R$5 e foi parar em 40. Então, de acordo com a região, muda um pouquinho. Então, tem essas taxas de conversão. Para concluir o raciocínio, página muito boa. Palavra-chave final, estou decidido a comprar de 10 a 50, beleza. Agora, quando eu não estou decidido, aí muda muito. Então, às vezes você tem que botar assim, 100 pessoas numa página para 2, 3, 4, 5 no máximo, sabe? Passarem, né, preencherem o formulário, falarem pelo WhatsApp, porque viram a tua página que você fala sobre conta desativada no Instagram, whatever, e viram que, parece que esse cara resolve o meu problema. Porque eu estava lá procurando, vamos supor aqui esse do Vacation Club aqui, né, que você quer cancelar lá o teu plano que você fez lá quando você foi visitar o Beach Park, mas você não está bem convencido ainda, né? Tua mulher te encheu o saco, teu marido te encheu o saco, você tá bom. Não é um problema que está latente, não está fechando o pau por causa daquilo, né? Agora, se pegar a conta desativada no Instagram, a chance muito maior. Dependendo do quanto está tirando teu sono, principalmente se for empresa, então a chance de conversão já aumenta. Então, de 100, talvez 10, se a página foi bem construída, já, entra em contato. Então, eu já me surpreendi muito com variações, eu chamo de timing, né? Um momento de compra da pessoa de acordo com a palavra. Eu sempre achava que era só a palavra advogado. Não, tem um monte de palavra que deixa claro e que a conversão às vezes é tão boa quanto a palavra advogado. Como é que eu sei essas palavras? Não tem mágica, tem que testar. E colocar o cara dentro de uma boa página. Então, isso é um pouco da noção de números aqui, da parte do que a gente falou do conceito de funileiro dentro do escritório de advocacia. E dele ser, né, o funileiro, né? Para daí você conseguir olhar para os números e de fato falar assim, não, ok, essa palavra, encontrei a palavra daí. O que eu posso ter esquecido de falar aqui sobre esse ponto aqui do funil aqui? Lembrar de mais alguma coisa interessante? Que é isso. O que eu queria pontuar aqui, cara, para a gente caminhar daqui a pouco para uma reta final aqui, de trazer um pouquinho, que a gente trouxe bastante informação, é um pouquinho sobre, primeiro, né, o retorno, essa questão dos números, de analisar, né? Então, acho que até vale a pena você abordar um pouquinho, Vitor, como um exemplo, né, dos estágios, das etapas, né? Então, conta um pouquinho de como funciona aqui, por exemplo, e qual que é a similaridade, porque o que a gente faz aqui tem muita similaridade com o escritório de advocacia, até porque ele não pode fazer uma venda direta da página e bota o cara no carrinho de compra, não dá, a OAB não deixa. Então, qual que é o segundo estágio? Né? E como é que ele olha esses 3 estágios do funil e dá algumas métricas meio padrões para o cara saber, assim, cada X, quantos fizeram reunião e tal? Conta um pouquinho sobre isso. Boa. Nessa lógica, a gente sempre usa os 10% como uma lógica padrão, tá? Claro, tem situações onde isso vai ser mais, onde isso vai ser menos, mas 10% eu acho que é um balizador bom para você trazer para qualquer lógica. Então, da quantidade de acessos que você vai ter lá no começo, lá na tua página, vamos pensar, né, como o Gui falou ali, 10% sendo um balizador primeiro padrão de conversões. Então, beleza, 10%, ou seja, 100 pessoas pesquisaram, entraram na minha página, dessas 100, 10 vão me mandar uma mensagem.
dessas 10 que eu conseguir mensagem efetivamente, vai ter um percentual de pessoas que às vezes eu não vou responder na hora, ou por algum motivo ela, sei lá, tá fazendo outra coisa, trabalhando, não sei, não vai me responder. Então, obviamente, vou ter uma perda ali, pelo menos de uns 30%, então uns 3 que não vai me responder mais, não vai reativar aquilo ali de fato, tá perdido. Então, não tem muito o que a gente fazer. Ah, claro, tem outras estratégias comerciais para isso, mas o foco não seria esse. Beleza, consegui manter contato com 7. Cara, é muito improvável que todos esses 7 aqui vão de fato, puta, não, beleza, entendi, vou comprar agora. Você tem que ser muito bom, velho. Então, assim, desses 7, eu diria que se você for um cara bom, você vai conseguir marcar 3 reuniões. E aí você marcou 3 reuniões com esses caras, não são os 3 que vão fechar com você. Tem um que vai querer, pegou toda a informação, sugou tudo que você falou pra ele e foi com o concorrente que faz metade do teu preço. Aí teve um outro que falou, vamos ver, tem que ver com a minha mulher e tal, não sei o quê. Você não soube contornar aquilo no momento da venda, saiu fora. Um efetivamente foi lá e fechou. Então, veja, começou com 100 pessoas que entraram, 10 mandaram mensagem e disso fechei um contrato. Então, essa seria a lógica dos 10% das etapas, né? Então, a cada etapa que vai caindo do meu funil, eu vou só aproveitando 10% desse número que caiu para mim. E aí, claro, parece pouco, realmente parece pouco. E aí é o momento onde você, primeiro, aprende a vender bem para esse cara, então consegue aproveitar e fazer mais com menos. Então, ainda vou continuar trazendo 100, que vira 10, mas agora, ao invés de fechar 1, estou conseguindo fechar 3. Tesão. Agora é o momento de você pegar e falar assim, aprendi a vender para esse cara. Agora eu vou botar uma verba absurda lá, por exemplo, estava investindo 500 pila. Bota 1.000, bota 1.500, porque você aprendeu a vender para esse cara. Agora, se cair 20, 30, você aproveita muito mais do que se você tivesse mantido aqueles 10% final lá de, aumentei a verba para 1.500, mas agora estou fechando só 3 contratos. Então, ainda continua muito ruim. Mas se eu aprendi a vender bem para esse cara, agora estou fechando 10, 15, 20, aí é um negócio que você escalou. Então, você aprende a vender primeiro para o cara, para daí você subir no topo de funil e começar a fazer os ajustes lá de cima. Bem legal. Você sabe que você tocou num ponto que é o do retorno do investimento, né? Mas até antes de dar um exemplo em números, assim, a Maria trouxe na pauta pra gente aqui uma questão que é comum, a gente até recebe algumas vezes pelo Instagram, enfim, as pessoas perguntam de maneiras diferentes, né? Mas que a pergunta é assim, né? Tipo, o meu escritório já investe em marketing, eu já consigo mensalmente uma certa quantidade de leads, mas mesmo assim eu tenho dificuldade de transformar essas oportunidades, esses leads em negócio, de fato, né? Então, onde é que está o problema? O que eu estou fazendo de errado? A gente brinca muito aqui quando a gente vai fazer toda semana a nossa reunião comercial. A gente sempre pergunta, que momento estamos do mês? Quantos já fechamos e tal, né? E a pergunta é sempre, dividimos sempre em 3 estágios, 3 etapas o funil. Então, se está chegando lead, se está virando reunião e se está fechando o negócio. Simples assim. E no escritório de advocacia não é muito diferente. Na maioria das situações, o advogado não fecha, né, sem fazer uma reuniãozinha. Legal. Por que é importante você olhar que estágio do funil está dando problema? Porque senão você olha para o todo e fala assim, tá tudo ruim. E às vezes o problema está lá no começo. Não está tendo reunião, não está tendo lead, como é que vai ter reunião? Daí, vou mexer só na campanha. Não preciso falar em reunião. Deixa começar a ter lead. Aí eu estou tendo lead agora, legal. Quanto está virando em reunião? Então o Vitor trouxe aqui um exemplo. 40%, a cada 10, 4 faz uma reunião, certo? Que entraram em contato com a gente. Massa. Então, estou dentro de uma média legal. Quantos estão fechando? Opa, agora eu vou ver se o problema está na minha venda. Porque aí às vezes você chega lá e fala assim, cara, tá ok, o lead fecha negócio, a gente sabe que ele é bom, só que o pessoal não está vendendo. Então, às vezes, cara, que é muito comum isso, o escritório ele reclama, fala assim, não, mas é que o lead é desqualificado. Desqualificado é uma ova. Às vezes você não está sabendo vender, essa é a verdade. Né? Todo mundo que entra em contato por uma questão meio lógica, né? Que eu demorei tempo para aprender isso, o tempo vale muito. Né? Porque todo mundo fala, tempo vale muito, não tenho tempo. Se a pessoa dedicou tempo para 1 hora de reunião com você, ouvindo você falar e tal, ela já está deixando claro a intenção dela, eu preciso resolver isso aqui. Cabe a você estabelecer boas técnicas de venda para conseguir convencer. E essa parte da venda ela é científica. Né? Às vezes você não consegue se conectar, você achou que aquele cara era só um curioso, ele não tem grana para pagar você, né? Ou ele não está num bom momento. É técnica. Estou dizendo que você vai fechar naquele momento, mas tem, né? Depois a gente chama de follow isso, que é a continuidade. Então tem muito advogado que acaba usando a desculpa de falar o cliente não é qualificado. A gente já viu essa tese aqui, já contei algumas situações, né? Inclusive o pessoal da Jus Brasil já compartilhou com a gente, que o mesmo lead qualificado para 10 escritórios, só tem 2 escritórios hoje no Brasil, 20%, 30% que conseguem vender, porque os caras sabem aplicar as técnicas de venda. Das mais simples, aquelas que você está sendo abordado quando você vai comprar um carro, um apartamento ou comprar, sei lá, uma roupa no shopping, o pessoal está abordando e você não está percebendo. Mas na hora de você vender, você não usa isso, certo? Então é legal lembrar disso, porque isso faz toda a diferença. Olha para que estágio do funil que você está tendo problema. E aí, para finalizar o raciocínio, acho que o que você trouxe é muito legal, Vitor, do retorno do investimento, que é assim, né? O advogado não sabe fazer muito essa conta, é difícil essa conta, né? Como é que eu sei se eu boto mais dinheiro aqui? Eu gosto de fazer uma pergunta sempre para os nossos gestores de tráfego aqui, né? Quando eles estão com
com a campanha aberta ali, eu falo assim, olha, se você tivesse R$1.000, se eu te der R$1.000 nesse momento, você só pode escolher uma campanha. Né? Pensa aí, você, advogado, uma causa que você está ali fazendo. Facebook, tanto faz. Está fazendo TikTok, YouTube, Google, aonde você estiver fazendo. Uma campanha de palavra-chave, tanto faz. Te dou 1.000 agora, só que você só pode escolher uma. Qual você escolheria? Essa pergunta faz com que a pessoa fale, puta, só uma? Então ela vai tentar pensar na melhor. E aí quando ela cai na melhor, fala assim, por que você escolheu essa daqui? Ah, porque essa daqui eu vi que está custando, né, para trazer o contato um pouco menos. Então essa daqui eu vi que está melhor. Certo? E aí, de repente, realmente eu pergunto assim para ela, assim, tá, e por que essas outras todas aqui estão ativadas, se essa daqui é a melhor? Aí, pois é, então, né? Porque, sabe, ele não consegue às vezes responder, porque não está concentrando o investimento, principalmente quando você tem pouco investimento, tem que concentrar naquilo que te dá mais resultado, sem medo de avançar naquilo, senão você não consegue ampliar, né? Fazer com que venha mais negócio para aumentar mais a tua receita, para daí, sim, você expandir um pouquinho para outras áreas. Eu gosto dessa linha de raciocínio porque quando você olha para aquilo ali, o advogado vai se forçar no seguinte, ele vai falar, tá, então se eu botar mais 1.000 aqui, custou mais ou menos aqui para trazer cada um, vamos supor aqui, tá? R$1.000 eu tinha colocado inicialmente, trouxe 50 pessoas, custou 20 pila cada um, né? 50 vezes 20, milão, beleza, 20 pila o contatinho aqui, né? 50 contatos eu tive. Se eu botar mais 1.000, acho que eu vou trazer mais 50. Só que daqueles 20 que o Vitor bem pontuou, você fechou quantos? Essa é a pergunta. Ah, fechei 2 aqui. Então você gastou milão, veio 20, fechou 2, beleza. Quanto gerou de receita? Qual a expectativa dessa causa? Ah, puta, gastei milão, então cada um custou quinhentão, que é o que a gente fala do custo de aquisição de cliente. Qual que é o valor dessa causa? Ah, essa causa aqui vai me dar uns 5.000. Legal, então, múltiplo de 10. Botei 500, como quase botar numa ação, e tirei 5.000. Esse percentual é bom, né? Na maioria dos casos jurídicos, a gente tem valores até um pouco maiores. Perfeito. Então, se eu tiver, né, como trazer mais clientes como esse, eu faço uma máquina animal de venda, porra, dá para ficar rico, né, fazendo isso? Por que não? Agora é teste. Não tem essa a relação direta de 1 mais 1, sabe? São 2. Não funciona isso em tráfego. Então, a hora que você botar o próximo 1.000, pode ser que não venha exatamente a mesma quantidade de clientes, você feche na mesma proporção, porque às vezes o teu escritório não está preparado. Na maioria das situações, essa é a verdade. Você comercialmente não está preparado para receber tantos clientes. Então, em algum momento, o escritório que hoje tem 15 pessoas vendendo, tem 15 pessoas fechando 100 contratos por mês de previdenciário ou outra qualquer área, ele teve um. E ele teve que olhar para aquilo e falar, puta, tá, acho que dá boa, vou colocar de novo um pouco mais, vou retornar um pouco do investimento. Opa, deu boa, vou contratar mais um aqui, fiquei com 2 vendedores. Será que se eu botar mais um pouco agora de novo, botou mais um pouco, opa, cara, tá dando boa, vou botar 3 vendedores. O cara sempre começou com 1 para chegar em 5, 10, 15, 20, em qualquer lugar, em qualquer negócio é assim que funciona. Então esse é o cálculo de retorno do investimento que a gente acaba complexando muito, e eu tentei traduzir um pouquinho para que faça sentido para você na hora que você estiver fazendo a gestão das suas ações, saber aonde você coloca o seu dinheiro. Certo, gente? Boa. Cara, tinha uma última aqui só, que a Maria trouxe para a gente na pauta, que está muito legal, que ela coloca o seguinte, ó, acho que essa é boa para você, Vitão, e os leads perdidos, né? Aquelas oportunidades de negócio, o cara entrou em contato com o meu escritório, certo? Já passou, já fez a reunião e tal. Puta, não deu boa. Beleza, entendi que talvez não seja um puta vendedor e tal. E aí o cara não fechou negócio. O que a gente faz? Será que eu invisto em novas ações de prospecção? Será que eu tento falar com eles de novo? O que a gente faz, né, com esse cara que entrou aí no seu escritório, sentou com você e não fechou negócio? O que são as ações mais recomendadas? Cara, é o acompanhamento desse lead, né? Até o momento que talvez ele volte a levantar a mão para falar contigo de novo, tentar te contratar mais uma vez. Então, o acompanhamento que a gente fala, né, que seria o follow-up ali, ele pode ser feito de diversas maneiras, tá? Você pode fazer lista de transmissão no WhatsApp. Então, se o cara já fez uma reunião contigo, provavelmente ele tem o teu contato, você tem o contato dele. Você tem uma base de pessoas que fizeram isso daí e não deram sequência. Então, por que você não pega uma mensagem e manda essa mensagem para essa galera em massa toda semana falando, olha, aqui funciona assim essa questão sobre aquele problema, tá? Então vamos supor que ele não contratou a aposentadoria com você nesse momento, porque para ele você teria que vender o planejamento primeiro. Ele ainda não está no momento de se aposentar, ele está se planejando para isso. Então, cara, vou mandar uma série de dicas para ele de como melhorar a questão da aposentadoria dele, como que ele olha para isso, como que ele olha para o tempo, como que ele olha para os documentos, aonde que ele pede isso e mais um monte de outras coisas. Tem aí 10 assuntos para você mandar para esse cara,
toda semana, sem um objetivo claro de... Pô, velho, vamos fechar esse contrato, vamos fechar esse negócio, tendo uma ideia de realmente gerar valor pro cara, porque às vezes, veja, é lógica do momento do funil que a gente falou lá. Ele fez a reunião, mas o momento do cara não era de compra, ele estava num momento diferente, ele estava num momento de descoberta, e você não conseguiu identificar isso em todo o teu processo comercial, mas esse cara já não ia fechar desde o começo. Então, o que acontece? Agora, o seu trabalho é fazer esse cara avançar no funil. Ele estava no momento de descoberta, agora ele vai descobrir mais coisas, vai entender um pouco mais sobre o contexto, vai estar mais informado. Daqui a pouco, esse cara fala, opa, peraí, velho, planejamento previdenciário faz sentido mesmo, porque agora eu entendi que eu consigo me aposentar até com o teto, dependendo da condição que eu conseguir aqui, me planejando. Peraí, deixa eu voltar a conversa com o advogado. E aí, veja, o conteúdo, a informação fez com que isso acontecesse. Lista de transmissão no WhatsApp é um exemplo, mas pode ser... Você pode fazer um patrocinado de remarketing, por exemplo, né, para a galera que interagiu. De alguma forma, você manda um conteúdo novamente para essa galera e fica seguindo esse cara por um tempo. Você pode só mandar mensagem no WhatsApp mesmo, sem ser a lista de transmissão. Né? Você pode ficar mandando mensagem para os caras. E aí, seu fulano, como é que tá sua esposa? Porque se você faz um bom processo comercial, você entende que você está extraindo mais informações do que só o problema, né? Então, eu sei que esse cara é casado, eu sei que ele tem filho, ele tem problema com o filho dele, o filho dele é especial, e ele passa por isso, isso e isso, e é por isso que ele está precisando da aposentadoria. Então, cara, por que você não vai lá e só liga pro cara, e aí, seu fulano, como é que tá seu filho e tudo mais? Entendi, legal, vou mandar aí um chocolatinho para você, então... Cara, coisas simples, mas que fazem todo sentido no momento do cara criar uma associação com a tua marca e ficar mais fácil para ele voltar, porque ele já tem esse link, né, essa ligação conexa com você. Muito bom. Legal, Lia, quer fazer alguma ponderação sobre essa questão de inbound ali, que a gente pode ter esquecido aqui? Você como expert nesse assunto aí? Eu ia falar que é bem importante a gente rever o funil mesmo, né? Olhar todas as etapas, com muito carinho ali, realmente verificando se será que você está fazendo a coisa certa em cada momento, para conseguir se conectar com o seu cliente, né? E não esquecer de entender a dor dele, né? Não, às vezes não é achar o que você acha, né? Mas sim, lógico, você é especialista, mas será que você está ouvindo o seu cliente? Isso é muito importante também. Bem legal, bem legal. Cara, baita conteúdo. Puta conteúdo aqui. Bem legal. Diga-se de passagem, talvez um dos melhores que a gente já falou aqui, né? Que a gente vai evoluindo também. Então, de criar um produto e depois falar dos conceitos de funil ali, né? Então, tem muita oportunidade de fato. A gente ainda está patinando, tentando o tempo todo criar aquilo que a gente fala de cardápio, né? Então, cada vez mais a gente vai ficar bom nisso, né? A intenção é que o advogado chegue aqui e fala, puto, o que estão comprando aí, sabe? O que está vendendo bem, né? Qual que é o pão quente aqui, né? Na advocacia. Falou, rapaz, tem isso aqui, tem esse outro aqui, tem um advogado lá, puta, bombando, vendendo isso aqui lá, sabe? Sei lá em cima, lá no Nordeste, ou aqui embaixo, no Rio Grande do Sul. E me parece que é um produto que as pessoas estão procurando, né? Então, a gente trouxe exemplos aqui que acho que você deve ter entendido bem, né? Que de fato isso são dores que existem e o mercado ele vai mudando muito rapidamente. Então, qual que é a dica, né? Que eu sempre deixo? Primeiro, isso que você está fazendo, acompanhando podcast como esse, ou vídeo, independente da plataforma, ou Instagram, redes sociais, independente de onde você está nos consumindo, ficar esperto e principalmente, nos acompanhar aqui, porque a gente vai trazer sempre esses insights. A gente está vivendo isso o dia todo, né? Então, o tempo todo a gente está falando com escritórios, e a gente pega essas sacadas, fala, nem sabia que tinha cara focando nessa área. Ontem mesmo, né, no evento, a gente descobriu duas coisas que, puta merda, a gente tinha pensado nisso, cara, olha que área legal. E que alguém já tinha visto essa sacada. E o mercado é gigante. Então, não estamos invadindo, né, algo que é exclusivo, né? O advogado está trabalhando com conta desativada no Instagram, conta bloqueada aqui, roubamos os clientes. O cara que nada, tem cliente para todo mundo, entendeu? O cara que está em São Paulo vai contratar alguém que está mais próximo dele, talvez o que está na Bahia contrate o que está mais próximo dele, whatever, né? Então tem mercado para todo mundo, isso que é importante, mas ficar de olho nisso e, obviamente, testar isso com rapidez. Então, se você ficou na dúvida ou ficou curioso, e eu quero testar um negócio que eu estou com uma ideia, uma sacada, entre em contato com a gente, compartilha, bate papo com a gente, toma um café, para a gente entender se aquilo faz sentido. Numa dessa a gente desenvolve esse produto, essa puta dessa página animal, para gerar essa conversão no seu escritório. A gente faz isso inclusive como uma versão de teste, em vários formatos aqui, dependendo de quando você está ouvindo. A gente praticamente não cobra por um período, né, que é um período de teste inicial, para ver se isso funciona. Se funcionar e fechar a conta para você ter retorno do investimento, para a gente é legal. Se não fechar a conta, não faz sentido a gente continuar. Então a gente também tem essa lógica que a gente está testando junto com você. Certo, galera? Boa. Como é que o pessoal nos encontra aí nas redes sociais? Vou deixar para a Lia passar esse recado para nós. A gente está então aí, né, no Instagram, @TreeMindJurídico. Também estamos no LinkedIn, Facebook, YouTube com certeza, os nossos podcasts semanais. E estamos aí no Google também, né, www.treemind.com.br. Estamos fazendo bem o nosso dever de casa. Se botar lá marketing jurídico, botar TreeMind, aparece em tudo lá. Quanto é lugar, né? Então, fazemos bem aqui. Casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo. Viu que o cara falando casa de ferreiro, espeto de quê?
Não, de pau é quando é o inverso. É o outro lá, eu vou de titânio. Sabe? É que os gurus vão inventando essas coisas, né? Despedo de titânio. Eu falei, cara, ferro já tá louco de bom. Você é ferreiro, né? Então, é isso aí, galera. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu. Obrigada, tchau.